Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Dirceu, sou professor na Universidade Católica e coordenador aqui do Museu das Culturas Dom Bosco. E hoje eu vou mediar uma visita com vocês ao nosso acervo. O tema de hoje da visita é a história natural do Mato Grosso do Sul. Então, nessa visita ao Museu das Culturas Dom Bosco, hoje, a gente vai, num primeiro momento, conhecer um pouco as exposições, né? E eu vou fazer com vocês um tour de 360 graus nessas exposições. Depois, para especificar o tema da nossa visita, né, que é de história natural, a gente vai conhecer algumas coleções específicas desse grande acervo do museu, principalmente a coleção de mineralogia, a coleção de paleontologia, que estuda os fósseis, a coleção de zoologia e, voltando às ciências humanas, para falar um pouco da pré-história, a coleção de arqueologia. Pois bem, eu vou dar início, então, a essa segunda atividade da programação da 14ª Primavera dos Museus aqui no Mato Grosso do Sul, nesse webinário da UCDB junto ao Museu das Culturas Dom Bosco, com a nossa visita virtual com o tour de 360 graus. Vou inserir o link aqui para vocês, um minutinho. Ainda não apareceu. Como é que está aí? Nada? Vamos de novo. Agora sim, né? Então, para a gente iniciar o nosso tour, a gente mostra que o Museu das Culturas Dom Bosco hoje está na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Nós estamos dentro desse lugar belíssimo. Vou dar um giro aqui para vocês conhecerem um pouco do Parque das Nações Indígenas. São 119 hectares de muita beleza, uma fauna silvestre, muitos animais, muitas aves, né? Bandos de capivara frequentam o entorno do museu, né? Araras, tucanos, e ali está o prédio do nosso Museu das Culturas Dom Bosco. Museu das Culturas Dom Bosco, que já foi Museu Regional Dom Bosco, lá no Colégio Dom Bosco, já foi Museu Dom Bosco ou Museu do Índio, quando se localizava no centro da capital de Campo Grande. E hoje, aqui no Parque das Nações Indígenas, o Museu das Culturas Dom Bosco, um departamento da PROP, da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Católica Dom Bosco. Vamos começar a nossa visita, então. A gente inicia aqui apresentando esse salão ao fundo, ali a recepção, né? É o salão principal que dá acesso às duas grandes exposições. Aqui a gente vê uma amostra de alguns animais taxidermizados, que mais tarde nós vamos ver melhor esses exemplares. E aqui a gente entra no salão principal de Ciências Humanas, com as coleções de Memória do Museu, que é essa pequena sala que a gente está observando aqui, a coleção também de Arqueologia e Paleontologia, que estão dentro desse grande salão de exposições de longa duração. Na sala da memória do museu, a gente vê algumas imagens aqui de como o museu era organizado lá na Barão do Rio Branco, né? Algumas imagens
a forma de expor, né, bem diferente do que a gente vai ver hoje, que o museu está bem mais moderno. E do outro lado desse espaço Sala da Memória, alguns salesianos que fizeram parte dessa história. Padre Ângelo Albissetti, Padre César, Padre César Albissetti, Padre Ângelo Venturelli, aqui o grande idealizador de tudo, o Padre Félix Avataro, né? A nossa biblioteca na Universidade Católica também leva o nome do Padre Félix Avataro, e o grande Padre Falco, que foi o padre salesiano que organizou todas essas coleções e que tem uma importância muito grande nas coleções de ciências naturais, que é o objeto da nossa visita hoje, que em breve nós vamos passar para o outro salão e conhecer um pouco mais. Então, nesse adentrar ao Salão de Ciências Humanas, a gente vai conhecer um pouco agora das coleções de povos indígenas que esse salão mostra. Vocês já podem perceber que é uma arquitetura bem moderna, né? Nesse primeiro espaço aqui, a gente vê um pouco da arqueologia do Brasil, a arqueologia, ciência que estuda a pré-história, né? A Idade da Pedra, a gente pode colocar. Nessa primeira vitrine, aqui no primeiro plano, os objetos de pedra polida. Na vitrine menor, ao fundo, existem os objetos de pedra lascada. E ao centro, as cerâmicas e alguns objetos misturados, remetendo a uma metáfora de uma escavação arqueológica, já que a arqueologia ela escava os objetos buscando desvendar um passado que não foi escrito. Nesse corredor, a gente tem os povos indígenas do Mato Grosso do Sul. Aqui ao lado, eu trago para vocês a exposição do povo Chavante. A gente tem projeções e uma série de objetos distribuídos ao longo dessa vitrine em forma de espiral. Ao fundo dessa exposição, a gente vê essa parede que mostra os povos do Rio Alpés, ou a Amazônia do Brasil. Essa parede é muito importante, né? É um espaço onde a gente traz acessibilidade aos deficientes visuais. Aqui a gente pode ver uma canoa e o cego pode sentir essa canoa. Então, ainda aqui na exposição do povo Chavante, a gente vê algumas imagens do pessoal, dos indígenas, dos Chavantes, né? A maioria são pessoas da aldeia de Sangradouro, né? Como eu falei, a parede vazada, ela traz essa possibilidade tátil de entender o que está dentro das vitrines do outro lado da parede. E isso, para quem é deficiente visual, é muito importante. Dando continuidade à nossa visita aqui, vocês vão conhecer agora o outro lado dessa parede. Aqui a gente só tem uma frestinha, né? Essa frestinha, ela vai dar acesso à exposição do povo Boi-Bororo. Essa exposição, ela é uma exposição muito importante para o museu. Os salesianos têm até hoje uma relação de muita proximidade com o povo Bororo. O povo Bororo se autodenomina Boi. E aqui na exposição do Museu das Culturas Dom Bosco, nós temos também uma imitação de uma aldeia Bororo. Toda aldeia Bororo é circular, como a nossa exposição aqui. Vocês estão percebendo que ela está dividida em duas grandes metades. Cada metade representa um grande clã. E esse clã, ele é subdividido em famílias. Então, são casas com 4 famílias. 4 famílias tugaregues e objetos representativos dessa identidade clânica, e 4 famílias etcherais. Deixa eu ajeitar aqui. Em destaque, esses adornos de cabeça, de plumária, belíssimos, que para muitos conhecidos como cocar, ou mesmo diademas, na etnia Boi-Bororo,
a gente tem eles como paricos. Passamos, então, para a exposição dos povos do Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul, destaque para a etnia Caduel. Existem também outras etnias representadas aqui na nossa exposição. Aqui nós temos o povo Kaiowá-Guarani. E, ao fundo, o povo Terena. Do outro lado, a gente vai ver aqui, nessa vitrine, ainda outra etnia, que é a etnia Kinikinawa. Existem mais 3 espaços representativos de outras 3 etnias, mas o museu ainda não tem objetos desses grupos étnicos, desses grupos indígenas, que seriam eles os Guató, de Corumbá, do Pantanal, os Ofaé-Chavante, da região de Brasilândia, na beira do Rio Paraná, ali, e os Aticum, uma etnia que veio do estado do Pernambuco e hoje está localizada a sua aldeia, esse grupo se encontrando no município de Niuaque. Niuaque, que nós vamos falar daqui a pouquinho deles, quando chegarmos na era geológica mesozoica, a era dos répteis. Continuando aqui, então, na exposição de povos indígenas, nós temos também, deixa eu paralisar aqui, para mostrar um pouco da coleção Carajá. A coleção Carajá, povo indígena que se autodenomina INI, está localizado na Ilha do Bananal. Nessa vitrine ao fundo aqui nós temos as bonequinhas de cerâmica, as litochocos ou ritochocos, né? E aqui no primeiro plano, as tocas de iniciação de uso masculino, são feitas de plumária, uma rica diversidade, objetos belíssimos. Continuando, nós passamos agora para a Sala das Vestes de Lágrimas, aquele corredor ao fundo que eu havia dito com os objetos vazados. Aqui a gente tem no final dele esse espaço que é chamado Sala das Vestes de Lágrimas. Essas vestimentas com essa antropoforma, forma de gente, são vestimentas fúnebres, utilizadas para rituais fúnebres, objetos sagrados. Essa sala também tem um formato circular, e aqui a gente consegue ver o corredor referente às coleções dos povos do rio Alpés. Como eu falei, a parede aqui, então a canoa, ela está aqui, o coxo, outros objetos que pertencem a essa coleção estão dentro das vitrines, né? Vitrines que vocês podem reparar, tem uma museografia bem moderna. Alguns objetos não têm proteção nenhuma, e esses objetos são acessíveis a esses deficientes visuais para tatearem. Agora sim, passamos à sala de exposição temporária. A exposição temporária, ela apresenta coleções das ciências naturais. Essas coleções são representadas aqui ao fundo lá, a coleção de mineralogia, ao lado, na parede ao lado, no fundo ainda, a coleção de paleontologia, aqui em destaque, a coleção de zoologia, de invertebrados. Essa coleção está dividida em 2 partes. A primeira parte de malacologia. Malacologia é a ciência que estuda os moluscos, as conchas, né? Uma área da biologia, da zoologia especificamente. E da metade para o final, a segunda parte dessa exposição de animais invertebrados é a exposição de entomologia, ou de insetos. Então, tem o bicho-pau, libélulas, mariposas, borboletas, besouros, representados nessa coleção de invertebrados.
a coleção, a exposição, ela é baseada num poema do filósofo da ciência, do Tito Lucrécio, e o poema é denominado como Dererum Natura, sobre a natureza das coisas. Vamos dar uma voltinha aqui pela exposição para vocês conhecerem a parte das ciências geológicas ou geociências agora. Destacando aqui o registro fóssil. O que é um fóssil? Fóssil é toda marca ou vestígio deixado por um animal ou uma planta que viveu no passado, né? Esses fósseis, eles podem ser o próprio animal ou planta ou alguma marca, como eu falei. Nessa exposição, a gente tem aqui uma estética muito interessante, né? Hoje, durante a apresentação, a gente vai destacar alguns desses exemplares, nem todos, porque nem todos fazem parte da história do Mato Grosso do Sul, né? Os peixes aqui, por exemplo, eles são da Serra do Araripe, entre Pernambuco, Ceará e o Piauí. Então, eu vou falar rapidamente sobre eles, mas aqui ao fundo a gente vai ver exemplares dos mesossauros brasilienses, os trilobitas, ou mesmo a nossa corumbela, que mais tarde a gente vai destacar. Ao lado, a coleção de minerais e o grande xodó dessa exposição são os animais empalhados, conhecidos também como animais taxidermizados. Nessa exposição a gente tem peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Então, a gente encerra aqui essa primeira parte da nossa apresentação dos espaços museais, das salas de exposições. Entrando, então, na nossa visita virtual agora, específica com o tema a história natural do Mato Grosso do Sul. Para isso, eu vou utilizar de uma apresentação, destacando algumas imagens dessa exposição, como também de algumas peças que são verdadeiros exemplares, né? Aqui o Mesossauros que a gente viu ali, eu trouxe aqui para a gente conhecer de pertinho. Então, nesse segundo momento da apresentação, da nossa visita virtual, eu vou estar dividindo com vocês tanto imagens que eu vou projetar agora na tela. Só um minutinho. Aonde foi parar minha apresentação, Ana? Eu vou abrir de novo ela aqui, ó. Eu acho que aquela hora eu fechei a apresentação, isso mesmo. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu cancelar. Abrir outra vez o stream. Aplicativos. Aqui está ela. E vou compartilhar com vocês. Vou colocar no modo apresentação para ficar mais visível. Todos vendo? Beleza? Podemos iniciar, então, a nossa visita virtual com o tema A História Natural do Mato Grosso do Sul. Não vou me prolongar muito nesse slide, até porque vocês já conheceram o meu nome e um pouco dessas imagens. Então, para a gente fazer essa história natural, para conhecer um pouco, é importante contextualizar o espaço-tempo. Eu vou começar primeiro com o tempo. Então, o tempo na história natural é diferente do tempo que a gente conhece. Nosso calendário judaico, o calendário cristão, esse de 12 meses, ele tem uma temporalidade diferente do tempo geológico. O tempo geológico, ele é mensurado
pelas formações de rochas. Existem vários tipos de rochas. E por isso a gente vai começar a nossa apresentação na coleção de minerais e rochas. Esses elementos minerais, eles compõem a primeira esfera da Terra, da crosta terrestre, conhecida como lito de pedra, litosfera. Essa litosfera, ela é composta por diferentes rochas, como eu falei, as rochas magmáticas mais antigas, as rochas sedimentares, que são subproduto dessa primeira tipologia de rocha, das magmáticas ou ígneas, e as rochas metamórficas, são aquelas que sofreram um intemperismo, que sofreram alguma alteração e metamorfizaram. Então, junto dos tipos de rocha, a gente tem também, principalmente nas rochas sedimentares, alguns testemunhos da vida do passado, os fósseis. E a partir desses ícones de rochas e fósseis que a gente tem essa temporalidade dos dois grandes éons geológicos. Num primeiro momento da história da Terra, e quando a gente vai entender a história da Terra, a gente começa de baixo para cima, como nessa apresentação aqui, a gente vai ver o homem aqui já no topo dessa ilustração, que seria relativo aos dias atuais, hoje, né? A gente pode entender lá na base dessa ilustração, há 4,6 bilhões de anos, o início de tudo, né? A ideia do Big Bang. Esse tempo de formação da litosfera, da atmosfera, depois da hidrosfera, e tendo a hidrosfera consolidada, a gente pode ter a próxima esfera, que é a biosfera. Essa biosfera, ela vai começar a acontecer na história natural do planeta Terra, nesse primeiro éon chamado de Proterozoico. Proterozoico por quê? Porque nesse segundo éon, o Fanerozoico e Proterozoico, zoico é relativo à vida e protero a primitivo, então o tempo da vida primitiva, né, ele faz uma transição com um próximo momento geológico, o Fanerozoico, o momento da vida visível. A vida visível, ela é dividida em 3 eras: paleozoica, mesozoica e cenozoica. Paleozoica é relativa à vida antiga, os animais ancestrais, os animais antigos, como um trilobita, por exemplo. Trilobita é um ancestral dos artrópodes que a gente vai conhecer um pouco melhor mais tarde. A mesozoica, meso de intermediário e zoica de vida, é a era dos répteis. Vocês conhecem, já assistiram o Jurassic Park. Então, a mesozoica ela é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e o Cretáceo. No Cretáceo, os pesquisadores acreditam que os dinossauros se extinguiram. E isso marca o início de uma nova era, a era da vida recente, ou a Cenozoica. A Cenozoica é a era das glaciações, a era dos mamíferos. E dentro dessa era dos mamíferos se destaca um grupo de primatas antropoidais, chamados hominídeos. Esses hominídeos que já foram diferentes espécies que já se extinguiram, como o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo de Neandertal, ou Cro-Magnon, e hoje o Homo sapiens. Nós, né, essa temporalidade do tempo geológico, ela é um pouco complexa, mas hoje a gente vai tratar um pouco disso e usar alguns personagens aqui do acervo do museu para entender essa história. No aspecto espaço, já que o tempo é o tempo geológico, o aspecto espacial, ele traz a geografia, ou melhor, até uma paleogeografia, porque o espaço também não é o mesmo de hoje, né? A gente pode entender Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso do Sul tem uma história muito recente, são um pouco mais de
né, 40 anos de existência desse estado, que até hoje é confundido com Mato Grosso. Então, essas linhas que a gente vê aqui são linhas políticas administrativas. Essas linhas, elas enganam um pouco a gente e a gente tem que esquecer elas para entender a história natural, né? Já que essas linhas imaginárias são linhas que o homem criou. E para entender a história natural, é importante entender os aspectos ambientais. Então, a gente sabe, né, e percebe que, como foi visto, as rochas, as formações geológicas, elas não mudam como as linhas, né, que o homem cria. E essas formações geológicas, junto com os fósseis, vão ser determinantes para que a gente consiga entender a história natural. Mato Grosso do Sul, hoje, faz limite com diferentes estados e fronteira com 2 países. A gente pode entender que muitos desses fósseis, eles se misturam nessa história. Então, alguns fósseis vão aparecer onde é Corumbá, mas podem aparecer na Bolívia também, ou mesmo no Paraguai, ou mesmo em Goiás, né, quando a gente vai falar das bacias sedimentares. E lembra da Mesozoica, a era da vida intermediária? A gente pode entender, no aspecto espacial, geográfico, Mato Grosso do Sul como uma Mesopotâmia. Uma Mesopotâmia por quê? Porque também está entre, só que não é entre vida, e sim a Mesopotâmia entre rios, entre 2 grandes bacias. Essas bacias hidrográficas, aqui a leste, a bacia do Paraná, e a oeste, a bacia do Paraguai, elas estão fundamentadas em bacias sedimentares. A bacia sedimentar do Paraná, a leste, é uma bacia bem antiga, do fim da Proterozoica e do começo da Paleozoica, num momento onde esse espaço ele era muito diferente. A nossa placa tectônica, esse cráton, né, ou esse meio do continente aonde está localizado o Mato Grosso do Sul, já esteve bem próximo do continente africano, no momento aonde a gente, na geologia, denomina Gondwana, né? E mais tarde a Pangeia, com a movimentação das placas tectônicas. Já a planície pantaneira, e hoje, né, a gente, nesse lado leste aqui, da bacia do Paraná, a gente tem um ambiente que é o Planalto Maracaju Campo Grande, com exemplares da fauna do cerrado, plantas e animais do cerrado. Essa divisão que eu fiz aqui é para marcar o Planalto da planície. A gente, quando passa por Campo Grande, que está aqui, né, bem próximo a essa divisão ambiental no Planalto Maracaju Campo Grande, quando se aproxima de Aquidauana, a gente já percebe que existe uma diferença na paisagem. Por quê? Porque nós saímos do Planalto e entramos na planície. Essa divisão na geomorfologia, ela é chamada de cuesta. Popularmente, o campograndense, o sul-mato-grossense, chama de Serra de Maracaju, ou Serra de Aquidauana, que não é uma serra na geomorfologia, e sim uma cuesta. E o que seria uma cuesta? Essa formação geológica de cuesta é exatamente a borda dessa bacia, a parte alta da bacia do Paraná, ou seja, todos esses rios, a hidrografia do Planalto Maracaju Campo Grande, os rios tributam, ou os rios seguem sentido a desaguar no rio Paraná. Passando essa formação de cuesta, a Serra de Maracaju, a gente adentra a planície pantaneira. E a hidrografia muda o sentido. Todos os rios aqui, o Rio Miranda, né? Niuaque, Aquidauana, todos eles vão seguir sentido o Rio Paraguai. Essa formação do Pantanal
geologicamente, é uma formação recente, um reflexo que foi acontecer diferente da bacia do Paraná, que é do Proterozoico, né, de 500 milhões de anos. A bacia do Paraná, ela é da Cenozoica, dessa era recente, a partir de 65 milhões de anos. O próprio Andes, né, que é um reflexo do choque da placa sul-americana com a placa de Nazca, né, é uma formação geológica bem recente nesse tempo geológico. A partir desse conceito de espaço e tempo, a gente entra nas exposições, começando com a exposição de ciências naturais, que a gente já deu uma olhada rápida naquele espaço. Então, alguns ícones vocês devem lembrar: as bolinhas dos minerais, os animais invertebrados, a paleontologia, aqui com essa formação em espiral, e as setinhas com os animais vertebrados, ou a taxidermia. Aqui nós vamos perceber que essa exposição já mudou daquela virtual, porque existem alguns objetos que não estavam lá, como esses animais empalhados, por exemplo, né, que contextualizam o nosso cerrado. Aqui um exemplar de urubu-rei, o Spizaertus ornatus ao fundo aqui, que é o gavião de penacho, aves do cerrado. E aqui a gente consegue ver algumas conchas nessa primeira vitrine, as conchas divididas tanto em gastrópodes, que são aquelas conchas enroladinhas, como os caramujos, e os bivalves, que são aquelas conchas que têm duas partes. Mas a gente vai começar lá no final, né, naquela exposição com as bolinhas, na coleção de minerais. A coleção de minerais, ela é importantíssima e marca aquele momento azoico, ou sem vida, no comecinho do pré-cambriano, né, onde a crosta terrestre estava se estruturando, e esses minerais são importantíssimos para que a gente entenda a diversidade de vida, inclusive, né, porque antes da vida existiu esse momento onde os aspectos naturais foram se consolidando, né? E até hoje a gente tem minerais compondo o nosso dia a dia, que fazem parte do cotidiano das pessoas. Mas o que é um mineral, né? A gente pode dizer que os minerais são esses corpos sólidos, cristalinos, formados por interações em processos físicos químicos, principalmente nesses ambientes geológicos. Alguns exemplares vocês, eu tenho certeza que conhecem. Eu separei alguns aqui para a gente recordar a tabelinha periódica. Vocês lembram da tabelinha periódica? Então, aqui na exposição de minerais, a gente vai ter diferentes composições desses elementos. Começando com os elementos nativos, né? Lembra da tabelinha periódica dos elementos nativos, metais, semimetais, ou mesmo aqueles que não são sólidos, como os minerais, os gases nobres, mas aqui não é o caso. Então vamos lá, vamos para os sólidos, para um exemplar de um mineral bem comum, o cobre. O cobre que tem uma importância econômica e faz parte do nosso dia a dia. Se não fosse o cobre, o meu computador não estaria ligado a esse cabo, né? E com energia suficiente para estar transmitindo toda essa apresentação para vocês. O cobre é um excelente condutor de eletricidade. Um outro mineral importante que se destaca nessa exposição de história natural é a turmalina. A turmalina, além de ser utilizada como uma semijoia, que tem ela no estado bruto, e uma pecinha pequenininha acima lapidada. Então, algumas pessoas têm brincos, anéis com essas pedras adornando, né, como semijoias, né, com a turmalina. A turmalina também traz uma característica bem interessante, além das cores, porque existem turmalina negra, turmalina verde, turmalina vermelha.
né? Ela tem uma propriedade física bem interessante, que é a de agregar calor. Ela é um excelente mineral para não dispersar o calor. Aonde a gente vai encontrar uma turmalina? A maioria das meninas que alisa o cabelo com uma chapinha vai ver naquelas placas de cerâmica a presença de turmalina. Se for uma chapinha boa, né, ela vai perceber que, e essa chapinha com turmalina, né, ela retém o calor mais tempo. Então, você pode tirar a sua chapinha da tomada, que aquelas placas de cerâmica vão permanecer mais tempo quentes, por conta desse mineral, da turmalina. O quartzo. O quartzo é um mineral importantíssimo, que a gente, além de utilizar como adornos, como eu falei, como a turmalina, ele é utilizado na indústria óptica, para fazer lentes, por exemplo, ou mesmo, alguém já teve um relógio a quartzo, com as pedrinhas de quartzo, né? Mas, se a gente for trabalhar a história natural, e aqui no Mato Grosso do Sul, a gente vai ver objetos da pré-história, dos povos caçadores-coletores, feitos de aço. Como, por exemplo, essa ponta de flecha que eu estou mostrando aqui ao lado para vocês. E depois eu vou mostrar melhor um pouco desses minerais que, ao longo da história da humanidade, né, desde um passado longínquo, fazem parte do dia a dia e fazem parte do nosso cotidiano. Passando-nos, então, né, desse pré-cambriano, da Proterozoica, para o finzinho da Proterozoica. No finzinho da Proterozoica, lembrando que o pré-cambriano, esse éon, abrange 90% da história do planeta, do registro geológico da Terra. E ele corresponde a três grandes eras, né? O Adeano, o Arqueano e o Proterocambriano, né? Ele antecede ao éon fanerozoico da Era Visível. E dentro desse éon fanerozoico da Era Visível, como eu mostrei para vocês na tabela geológica, existem três grandes eras: a Era Paleozoica, vida antiga, a intermediária e a histórica. Na nossa exposição, a gente vai destacar o finzinho do Proterozoico, né? Aqui a gente vê os peixes fósseis da bacia do Araripe, né? Bacia sedimentar do Araripe, que não é Mato Grosso do Sul, tá? Entre os estados do Pernambuco, Ceará e Piauí, mas são fósseis importantes que vieram junto com outros exemplares que fazem parte da nossa história aqui, por exemplo, o Mesossauros. Eu já entro nessa história específica do Mato Grosso do Sul. Ainda na história natural, a gente tem alguns exemplares, né, dessa proterozoica, do finzinho da proterozoica ou do finzinho do pré-cambriano, entendendo que a primeira era do Fanerozoico é a Paleozoica, e essa Paleozoica é dividida em períodos, e o primeiro período da Era Paleozoica é denominado Cambriano. Por isso, tudo o que vem antes do período Cambriano da Era Paleozoica é denominado pré-cambriano. Então, nesse pré-cambriano, a primeira forma de vida que apareceu no planeta, ela é muito comum, é um fóssil guia, e existem em vários continentes, inclusive aqui no Brasil. A gente, claro, aqui na nossa exposição, para mostrar para os visitantes um exemplar do estromatólito. Estromatólito é essa estrutura que são organismos ou micro-organismos constituídos de bactérias. A atmosfera
propícia, uma atmosfera, né, mais interessante para que a vida saísse da água, os estromatólitos foram importantíssimos. E aonde a gente encontra esses estromatólitos? A gente encontra em vários lugares, inclusive aqui em Campo Grande. Quem quiser encontrar ou ver um estromatólito, basta olhar para o piso do Shopping Campo Grande. Aqui uma imagem do piso do Shopping Campo Grande, né? Existem também esse mesmo tipo de fóssil, o estromatólito, no piso do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Muitas vezes eu fico caçando esses vestígios fósseis no piso do shopping, e aí as pessoas acham que uma tarraxa de brinco caiu e pedem. Eu estou olhando fósseis, são os estromatólitos. E o meu barato é achar os que estão num corte da rocha, porque esses estromatólitos eles são filamentosos, mas dependendo do tipo de corte da rocha, ele é apenas uma bolinha, porque ele foi cortado num perfil onde você vê apenas ele de frente. E eu gosto muito de procurar essa forma dos estromatólitos. E é uma das primeiras curiosidades paleontológicas dessa vida do passado, né, que a gente encontra aqui em Mato Grosso do Sul, no Shopping Campo Grande ou no aeroporto. Existem outros shoppings no Brasil, em São Paulo, que a gente vai encontrar estromatólitos também nos pisos, como o Shopping Eldorado, Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Todos eles, né, mostram um pouco desse registro de uma vida do passado com os estromatólitos. Mas vamos lá, vamos agora para os personagens aqui do museu. O primeiro personagem dessa história geológica é um personagem corumbaense. Esse fóssil, chamado Corumbela vernelli, a corumbela, chamada de a Bela de Corumbá, ela foi escavada, encontrada no município de Corumbá, por um geólogo alemão, e esse exemplar foi doado por um outro geólogo, o professor Paulo Bogiani, que doou ao museu esse exemplar de corumbela. Vocês reparando aqui, vão ver que como os estromatólitos são organismos filamentosos, mas já não são bactérias. As corumbelas, elas datam aí aproximadamente 540 milhões de anos. São já do finzinho do pré-cambriano, comecinho do cambriano já, né? O que a gente pode chamar de seres multicelulares ancestrais aos vertebrados, né? Podem ser classificados como os primeiros organismos desse reino animalia, ou um animal. Eles apresentam um corpo assim. A gente vai ver no próximo slide isso com mais detalhe, né? São tubinhos que ficam ancorados no fundo de ambientes bentônicos ou mares rasos, águas rasas, onde a temperatura e a luminosidade são positivas para essas estruturas acontecerem. E como vocês podem ver na ilustração ao lado aqui do exemplar do museu, esse formato quadrangular ele é coberto por uma carapaça formada por placas constituídas de algum material orgânico, né? A gente pode dizer que a corumbela, dentro das pesquisas de evolução, aí eu lembro né, que estuda a corumbela, a Miriam aqui do Mato Grosso do Sul também, né? Foi até estagiária aqui do museu, hoje é professora da Universidade Federal de São Carlos, né? É uma bioarqueóloga, a gente pode dizer assim. Ela tem pesquisas em cima desse organismo corumbela, que é um importante fóssil
um personagem importantíssimo para entender a evolução da vida no planeta, principalmente no sentido dos vertebrados, né, de animais de corpo duro. Então, Mato Grosso do Sul tem um fóssil como esse, um verdadeiro patrimônio que é pouco conhecido pela maioria dos sul-matogrossenses. O próximo personagem é o trilobita, a corumbela. Eu vou diminuir aqui a minha apresentação. Não sei se acho que eu tenho que sair dela, né? E aí eu vou mostrar para vocês a corumbela. Chega bem pertinho da câmera. Corumbela é um verdadeiro patrimônio que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul. Voltando, eu passo para o trilobita. Deixa eu recuperar aqui a apresentação no formato. Beleza. Vamos ver agora se vai aqui. Sim. Trilobita. Probleminha técnico aqui. Não, voltou. Desculpa. Vou colocar o trilobita de novo aqui, num formato mais... Trilobita. Os trilobitas são ancestrais dos artrópodes, ainda dos invertebrados, né? E eles marcam, como eu havia dito, eles, aqui no Mato Grosso do Sul, eles ocorrem na borda noroeste da bacia do Paraná e tem uma datação aproximada de 400 milhões de anos. Esses fósseis, como o trilobita, eles são encontrados em rochas sedimentares. Rochas sedimentares, né? E aí eu não vou nem minimizar minha câmera, vou mostrar aqui para vocês, no cantinho da tela, né, uma bolinha como essa, quando você abre ela, esse pinto de rocha sedimentar. Esse aqui não é da bacia do Paraná. Essas linhas administrativas são relativas. Doado por um acadêmico do curso de Ciências Biológicas, quando esteve na Bolívia, e lá ele adquiriu esse obita que a gente usa aqui no Museu das Culturas Dom Bosco como um material didático, né, onde as pessoas podem tatear, sentir o peso, a textura, identificar essas ranhuras ou mesmo essa estrutura, né, desse ancestral dos artrópodes, do nosso trilobita, um fóssil guia. Antes de passar para o Mesossauros brasilienses, ainda na história geológica do Brasil, vou mais uma vez minimizar aqui e apresentar para vocês, fora da apresentação, um exemplar dos peixes da Serra do Araripe. Isso não é Mato Grosso do Sul, mas olha a diferença que a gente tem de tipos de fossilização. Essa aqui é a cauda do peixe. Vocês podem perceber, ó, vou levar mais perto, dá para ver, fazer contagem das escamas. E aqui, esse é uma fossilização muito interessante, porque preserva muitas partes, diferentemente do Mesossauros,
que a gente vai ver agora. O Mesossauro, uma corumbela e o trilobita, que fazem parte dessa história natural do Mato Grosso do Sul. O Mesosaurus brasiliensis, ele é um pequeno réptil, conhecido como pararréptil marinho. Pararréptil porque é um réptil que não existe mais, ele é extinto, né? A gente só vai encontrar ele fossilizado. E ele também viveu na era paleozoica, né? Esse pararréptil, esse Mesosaurus, ele pode medir até 1 metro de comprimento. O que eu vou mostrar aqui no cantinho da câmera para vocês, que é esse da fotografia, ele tem aqui, vamos pegar uma régua aqui, 20 centímetros. Então não é um indivíduo muito grande, mas se vocês repararem, ó, ele está todo encaixadinho, são pequenos fragmentos que já foram ossos. O que vocês estão vendo aqui não são mais os ossos, e sim um mineral. Lembra do reino mineral? A pirita, provavelmente a pirita, migrou para dentro dos ossos desse réptil, né? Que está incrustado numa rocha sedimentar da formação Irati, uma formação que ocorre na bacia sedimentar do Paraná. E lembra quando eu falei, né, do contexto ambiental? Ele é importante porque na época que esse Mesosaurus viveu, o ambiente era diferente do atual. A gente tinha ali cerca de 250 milhões de anos, que seria o período permiano da era paleozoica. E nesse momento, o planeta vivia uma outra composição, os continentes estavam em outra distribuição. A gente chama esse momento, né, ele é conhecido na paleontologia como a Pangeia. A Pangeia é aquele momento onde os continentes dormiam de conchinha, eles estavam todos encaixadinhos. Então, esse Mesosaurus brasiliensis, ele é um testemunho dessa Pangeia, testemunho também de uma teoria geológica chamada deriva continental, o movimento das placas tectônicas. Por quê? Porque ele aparece aqui nessa formação Irati, na bacia do Paraná, como também na costa oeste do continente africano. É um fóssil importantíssimo para o conhecimento da história natural, para, né, dentro das ciências da Terra, da geologia, da paleontologia, e um outro patrimônio que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, um patrimônio paleontológico. Da Paleozoica, a gente há uma nova era, a era intermediária, a Mesozoica, a era dos répteis. Infelizmente, o museu não possui um fóssil de dinossauro, né? A gente tem os dinossauros marcando, existiram outras formas de vida na água, por exemplo, os amoníatas, né? Mas eu vou ficar devendo um fóssil de dinossauro, aquele período jurássico que é tão marcado pelo cinema, né? Hollywood com o filme Jurassic Park, essa parte da paleontologia, a paleontologia dos dinossauros, né? Mas eu, infelizmente, não vou conseguir mostrar para vocês, porque a gente não tem. Então, esses dinossauros, eles surgiram há aproximadamente 230 milhões de anos. A Paleozoica se terminou. No final do Permiano, comecinho do Triássico, aparecem esses grandes répteis, tendo o seu ápice
na era Mesozoica, no período Jurássico, e vão se extinguir há 66 milhões de anos, no finzinho do Cretáceo. O que acontece no Mato Grosso do Sul? Por que a gente não tem ossadas de répteis de grande porte, dos dinossauros aqui no Mato Grosso do Sul? Períodos, nessa era mesozoica, Mato Grosso do Sul tinha um ambiente muito seco, provavelmente um grande deserto, e as condições ambientais não eram favoráveis para que esses dinossauros fossilizassem aqui no nosso estado. Contudo, existem marcas. Lembra, os fósseis não são somente restos dos animais. Qualquer vestígio, marcas como um cocô fossilizado, chamado de cropólito, também é um fóssil, também é um registro fóssil, uma marca, um testemunho desses organismos vivos. E aqui em Mato Grosso do Sul, em Niuaque, no município de Niuaque, nós temos pegadas desses dinossauros. Então, quem quiser conhecer um pouco dos dinossauros do Mato Grosso do Sul, aqui no museu não vai ver um dinossauro, né? E sim em Niuaque. Niuaque é o município dos dinossauros. Aqui, a gente consegue mostrar para vocês algumas réplicas. Réplicas não são objetos originais desses dinossauros, né? As réplicas são feitas de resina. Estas aqui, feitas pelo paleontólogo, né, o professor Luiz Eduardo Anelli. Né? A gente tem réplicas de presas, opa, caiu uma aqui, de dinossauros. Uma pequenininha, né? É uma pena que a gente não consegue sentir, tatear, mas esse pequeno dentinho aqui, ele é todo serrilhado, né? Ele é de um grande predador, possivelmente um Velociraptor, né? Dentes, vários dentinhos serrilhados, né? Desses pequenos predadores. E esse outro dentão aqui, alguns acham que é um chifre, né? Mas é um dente. Um dente, uma réplica de um Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex que não era um grande predador, e sim um oportunista, um carniceiro do passado. Então, esses dentes grandes aqui, eles eram usados para quebrar os ossos, para pegar, né, as carniças, provavelmente, desses outros predadores que acabavam tendo que ceder a sua presa para esse Tiranossauro Rex. Então, esses materiais fazem parte da coleção didática do Museu das Culturas Dom Bosco. Como eu falei, os dinossauros mesmo, infelizmente, a gente não vai conseguir mostrar no museu. E quem quiser ver uma marca, um vestígio, visita o município de Niuaque. Niuaque a gente tem lá já como um grande atrativo da cidade, uma identidade cultural da cidade, os dinossauros. Dando continuidade, a gente passa para a próxima era. A era dos dinossauros, a Mesozoica, se extingue no final do Cretáceo, provavelmente por um efeito em cadeia após a colisão de meteoros e uma grande atividade vulcânica no planeta, fazendo com que o ambiente não fosse propício para que esses grandes répteis continuassem dominando o planeta. Com a extinção dos dinossauros, inicia-se então uma nova era, a era da vida recente, a Cenozoica. A era da Cenozoica, ela é marcada por glaciações. Aqui no Mato Grosso do Sul, também, como eu já adiantei, surge o Pantanal. O Pantanal é um cenário recente no tempo geológico. A gente chama de evento cenozoico, né? Além do ambiente glacial, que a partir do óptimum climático, né? Isso, né? Quando a glaciação
acaba e a temperatura e os biomas começam a ficar mais parecidos com o que a gente tem atualmente, né, acontece, a gente tem também uma fauna que existiu aqui no Mato Grosso do Sul, que é chamada de megafauna. Essa megafauna, ela é representada aqui no Mato Grosso do Sul pelo mastodonte. Esse mastodonte, ou a fauna, né, além do mastodonte, a preguiça gigante, o megatélio, o cliptodonte, que era um tatu gigantesco, né, o tigre dente de sabre, todos esses mamíferos de grande porte, eles ocorriam, viveram aqui onde hoje é Mato Grosso do Sul. Né? Um grande sítio paleontológico dessa megafauna é a região da Serra da Bodoquena, Bonito, por exemplo. Então, em Bonito, a gente encontra vestígios paleontológicos, registros paleontológicos dessa megafauna. No museu, a gente tem aqui esse fragmento do mastodonte brasileiro, né? O mastodonte brasileiro é um primo distante dos elefantes africanos. Ele é um pouco mais baixo, mais robusto, tinha patas mais largas e presas maiores. Ele foi extinto no Pleistoceno. Né? O Pleistoceno já é aquele momento do final da glaciação, né? Onde o ambiente começa a ficar mais favorável. E isso a gente pode datar aí de 11.000 a 3.000 anos antes do presente, considerando o presente não de hoje, quando a ciência conseguiu desenvolver formas de datação desse tempo geológico, através do chumbo, ou mesmo do carbono 14, que é uma técnica de datação mais conhecida para a maioria das pessoas. Então, Bonito é um nosso sítio paleontológico da Cenozoica. Né? A gente acredita, né, que junto do megatélio, da preguiça gigante e de outros testemunhos dessa megafauna, existia também um grupo já de Homo sapiens sapiens, de caçadores-coletores. Existe até uma teoria de que a possibilidade muito grande desses grupos de caçadores-coletores, caçadores, né, terem contribuído com a extinção desses grandes mamíferos da megafauna. Estamos quase terminando, pessoal. Enquanto isso, aproveitem o nosso chat para fazer perguntinhas. No final da visita, eu respondo as que eu conseguir. Cenozoica, vida recente. Aqui eu trago alguns exemplares, né, desses animais atuais que compõem, né, a nossa biodiversidade. E dentro da coleção de malacologia, eu destaco aqui essa caixa de expositor, onde apresenta tanto os bivalves, que são essas conchinhas de duas partes, quanto os gastrópodes, que são esses enroladinhos. No centro mesmo tem um bivalve, né, uma parte dele, uma das conchas, um lado das conchas, com vários pequenos gastrópodes incrustados, né, mostrando a riqueza dessa coleção e a importância de se conhecer essa biodiversidade que nós temos no museu e no Brasil, ou mesmo aqui no Mato Grosso do Sul. Um outro exemplar da coleção de invertebrados aqui do Museu das Culturas Dom Bosco, dessa fauna contemporânea, agora da Cenozoica, da vida recente, do período Holocênico que a gente vive hoje, né? Existe até uma discussão do Holoceno estar acabando e da gente estar entrando num novo período geológico dentro dessa era Cenozoica. Alguns pesquisadores denominam esse novo momento como
antropoceno, né, já tendo o homem marcando essa idade geológica. Alguns mais críticos acreditam até que esse nome antropoceno não deveria ser chamado de antropoceno, e sim, quem sabe, de capitalismo-oceno, por exemplo, já que nem todos os grupos, nem todas as sociedades têm essa voracidade e imprime um impacto ambiental tão grande no planeta como a sociedade moderna do homem branco, né, que está inserido nesse sistema do capital. Então, falando dos invertebrados, deixa essa questão da temporalidade e do capitalismo para uma outra visita, a gente mostra aqui um personagem que é muito conhecido aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente na região de Corumbá, popularmente conhecido como o baratão de Corumbá, a barata d'água, que na verdade não é uma barata, né? É um besouro, e que as pessoas têm um terror muito grande do baratão de Corumbá. E não deveriam, porque é um animal importante para o controle, né, de larvas, de pragas. Ele se alimenta de pequenas larvas na água, por isso barata d'água, né? Quem sabe problemas como o Aedes aegypti, né, e outras larvas seriam combatidas com uma quantidade maior de insetos como esse, né, fazendo esse papel ecológico de controle que é menos impactante do que os venenos que são jogados na atmosfera para matar essas pragas que hoje existem. Então, o baratão de Corumbá é um dos exemplares da entomologia aqui na história do Mato Grosso do Sul, na coleção de zoologia de invertebrados do Museu das Culturas Dom Bosco. Um outro personagem da entomologia que também traz assim uma curiosidade muito grande é essa cigarra. A gente vê aqui na parte de cima várias espécies de cigarras, cigarrinhas, cigarras e cigarronas. E aqui na parte de baixo tem uma cigarra diferente. Não sei se vocês conhecem. O nome dela é Jequitiranamboia. Olha o pessoal de Libras ali, ó, para datilologia, que delícia. Jequitiranamboia. Um nome bem complicado. Né? A Jequitiranamboia, ela é conhecida também como cobra de asa. E aqui no Pantanal, o homem pantaneiro, ele traz muitas lendas, né, e histórias sobre a Jequitiranamboia, sobre a cobra de asa. Existem muitas histórias de que quando ela pousa num tronco de uma árvore, ela seca o tronco da árvore, ou mesmo se ela picar uma pessoa, o veneno dela pode até matar uma pessoa. Eu desconheço. Na verdade, essa forma da cabeça da Jequitiranamboia é uma adaptação evolutiva para que ela se proteja. Ela usa aí um disfarce, um mimetismo, uma adaptação onde ela parece um predador do seu predador, já que aves, passarinhos, passeriformes, os passarinhos, são grandes predadores de cigarra. E quando um passarinho vê essa cigarra com a cabeça de uma cobra, de um réptilzinho, o passarinho ele pensa duas vezes antes de atacá-la. Isso é uma estratégia evolutiva, uma adaptação muito interessante. E essa espécie, ela é daqui, do Mato Grosso do Sul, faz parte dessa história natural e traz muitas curiosidades culturais também, junto a essa espécie de cigarra, a Jequitiranamboia. A última que a gente marca aqui é a Morphomenelaus matogrossensis. Existem várias outras subespécies desse gênero morfo das lepidópteras ou borboletas. A gente destaca essa aqui pela beleza das cores, né? É uma cor azul muito forte e ela é interessante que do outro lado dela ela tem uma cor marrom bem escura, né?
Por quê? Né? Normalmente, quando a borboleta abre as asas, né, com essa cor azul, principalmente no momento de acasalamento, ela atrai espécies de indivíduos machos ou fêmeas, né, para esse acasalamento. Mas da mesma maneira que a Jequitinamboia tem uma estratégia de defesa, a Morpho menelaus, a borboleta azul, ela, quando se sente ameaçada, ela fecha suas asas azuis e pousa no tronco de uma árvore. E aí, naquela cor marrom escura, ela fica bem camuflada e protegida. Também uma estratégia de defesa que esses animais têm. Passando dos invertebrados, nós vamos agora para a grande coleção de zoologia, de animais taxidermizados. São vários os animais que nós temos, como eu falei, peixes, anfíbios, répteis, aves, e aqui nessa imagem a gente destaca os mamíferos, felinos, cervídeos, primatas, né? Todos eles compõem essa grande biodiversidade que faz parte dos nossos patrimônios naturais, culturais aqui do Mato Grosso do Sul. Para finalizar, eu saio agora da exposição de ciências naturais e volto para aquela primeira sala que eu mostrei na visita virtual de 360 graus de ciências humanas. Ainda na era cenozoica, como eu falei, a gente vai falar um pouco daquele grupo de primatas, né? Dos homens. E quando que começa essa história do homem aqui no Mato Grosso do Sul? Quando que chegaram os primeiros humanos aqui no Mato Grosso do Sul, né? Na exposição de arqueologia é ciência que estuda esses povos pretéritos, essas sociedades do passado, a gente vai conhecer um pouco disso. A coleção de arqueologia, ela remete a esse passado pré-histórico. Então, o arqueólogo, o cientista do passado, ele não tem uma história humana escrita, até porque eles eram ágrafos, mas eles já confeccionavam ferramentas, diferentes objetos, objetos de pedra, e esses objetos que em algumas partes, né, normalmente inorgânicas, foram preservadas, o arqueólogo tem como objeto de estudo, como pista para entender esse passado. Então, a Idade da Pedra no Brasil, ela é dividida em dois momentos: a Idade da Pedra lascada e a Idade da Pedra polida. A gente vê aqui nessa exposição uma metáfora da escavação, né? As quadrículas com essas linhas são técnicas que a arqueologia usa para escavar esses vestígios humanos, a cultura material, né, de forma sistêmica, de forma a não perder nenhuma informação. Quem assiste CSI, por exemplo, é como se fosse um detetive do passado. E a exposição está dividida em algumas partes. Nessa vitrine ao fundo, menorzinha, retangular, a gente tem as pontas de flecha, objetos de pedra lascada. Aqui no cantinho da tela, eu estou mostrando uma delas, uma feita de quartzo translúcido. Lembra aquele mineral que eu apresentei no comecinho da exposição de minerais? O quartzo, que é usado para a indústria óptica, há pelo menos 12 mil anos, já era utilizado pelos primeiros caçadores-coletores aqui do Mato Grosso do Sul para produzir pontas de flechas. Essas pontas de flechas eram feitas não só de quartzo, mas também de sílex, ou mesmo de arenitos silicificados, que são outras matérias-primas utilizadas. Existem diferentes tipologias dessas pontas de caçadores-coletores do passado do Mato Grosso do Sul. As pontas de flecha, outra de quartzo aqui, agora um quartzo mais leitoso, essa tem um pedúnculo, que é onde
ele vai encaixar o cabo de madeira da ponta de flecha, um bambu, por exemplo, mas aonde foi parar o cabo da flecha, a parte de madeira, né? Da mesma maneira que quando a gente chegar na pedra polida, eu vou mostrar aqui para vocês um machado de pedra polido, segundo momento da Idade da Pedra, a gente também não tem mais o cabo do machado, nem na ponta de flecha, nem no machado. Por quê? Porque as condições ambientais, país tropical como o Brasil, o pH do solo, solos alcalinos, ácidos, não favorecem a preservação de matéria orgânica. Madeira, por exemplo, isso se decompõe muito rápido. E o que resta para o arqueólogo estudar o passado são os objetos inorgânicos, as pedras e a cerâmica, por exemplo. Então, nesse primeiro momento da Idade da Pedra Lascada, que remete aos caçadores-coletores, povos nômades, pequenos grupos humanos que não tinham residência fixa e que tinham uma dinâmica ambiental muito ligada à dinâmica dos animais, da caça e da coleta, né? E no segundo momento, a pedra polida, esse aqui, um grande machado, e eu estou com essa voz assim porque as pedras lascadas normalmente são feitas de rochas sedimentares ou rochas metamórficas que oferecem lascamento. E as rochas sedimentares são levinhas, fáceis de pegar. Já os machados de pedra, percutores, batedores, normalmente são feitos de rochas magmáticas, aquelas rochas mais antigas, rochas pesadas, que não dão lascamento. E é bem pesadinho. Esse machado, por exemplo, aqui, ele deve estar quase com 1 quilo, né? Ele é bem pesado. E como eu falei, o cabo que ficaria aqui, né, podia estar trançado com uma fibra vegetal ou mesmo com um couro de animal. Esse material orgânico se decompôs. Então, esse segundo momento da Idade da Pedra, a pedra polida, marca já uma transição de modo de vida, aonde esses grupos humanos crescem, viram grandes aldeias, grandes populações. Eles não deixam de ser caçadores. São, né, até hoje os nossos povos tradicionais, nossos povos indígenas continuam sendo caçadores, né? Mas eles adquirem a técnica da agricultura. Por isso o machado para derrubar uma árvore, para fazer uma horta, né? Essa cultura material, ela traz uma série de informações junto a ela. E aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem uma pré-história, uma história natural muito rica, que é pouco conhecida. Tanto os fósseis quanto esses objetos de pedra que a gente está vendo aqui, são verdadeiros patrimônios, são patrimônios da União, são patrimônios que contam a história do nosso país, ou mesmo aqui do nosso estado. E os museus têm um papel muito importante nisso, porque eles salvaguardam esses patrimônios. E melhor, diferente dos depósitos que guardam, os museus mostram isso para a sociedade. E esse é o principal papel dos museus, de contar essas histórias, histórias que não foram escritas, que muitas vezes não foram vividas e que muitas vezes estão ali acessíveis a uma pequena parte da sociedade, à comunidade acadêmica, por exemplo. Então, nas imagens aqui, a gente vê uma outra ponta de flecha representando aqui os caçadores-coletores e ao lado boleadeiras, 3 bolas, né? E aí a gente contextualizou essa boleadeira, tradição gaúcha, muito mais antiga, né? Na verdade, não é gaúcha essa tradição, e sim dos nossos paleoíndios. Os índios já tinham essa ferramenta de caça aqui, a boleadeira, para derrubar os animais, para conseguir derrubar um quadrúpede, por exemplo, que corre muito mais do que nós. E aqui a gente utilizou o couro para contextualizar como seria essa ferramenta de caça, esse artefato de pedra polida.
Então, na exposição do Museu das Culturas Dom Bosco, a gente tem uma diversidade de objetos dessa idade da pedra lascada ou mesmo da pedra polida. Alguns artefatos mais recentes, orgânicos, como esses objetos aqui, esse adorno feito de dentes, né? Dentes de macaco, já mostram também uma outra vertente da cultura. A cultura material, ela está muito ligada à cultura imaterial. Essa cultura imaterial, ela se mostra aí nos objetos sagrados, né? Ou mesmo nesses adornos, quando começam a ter os enfeites e uma série de significados agregados a essa cultura material, tanto dos objetos de pedra lascada, como aqui os objetos de pedra polida. Esse design, a forma de fazer os objetos, as técnicas e os conhecimentos, esses saberes tradicionais são verdadeiros patrimônios. Aqui a boleadeira que a gente apresentou, ela é exposta aqui ao meio, um objeto, um machado semilunar aqui ao centro, e aqui uma representação simbólica de um sepultamento humano, aí mostrando a ideia da cultura imaterial. Por quê? Que junto das cerâmicas, a gente muitas vezes encontra grandes cerâmicas, as igaçabas. Essas duas aqui são urnas funerárias. Nelas eram depositadas ossadas humanas. Os paleoíndios, esses povos pretéritos, enterravam seus entes queridos nessas grandes urnas, nessas cerâmicas. E como eu falei, a ideia de uma pós-vida, ou mesmo de acreditar e de preservar os seus entes queridos, diferente das outras espécies de animais, isso é humanidade, isso é cultura que nos diferencia de outras espécies. E a cultura imaterial, ela é muito complexa. Finalizando os vestígios arqueológicos dessa exposição da pré-história, a gente tem um espaço de pinturas rupestres, ou arte rupestre, que não são só pinturas, são as gravuras de baixo relevo e as pinturas. Elas podem ser de zooforma, forma de animais, formas abstratas, né, geoformas, ou mesmo antropoformas, como essa assinatura aqui do nosso artista, que marca com a sua mão a parede. E essa é facinho de interpretar. Para finalizar, a gente sabe que essa pluralidade étnica no Mato Grosso do Sul, ela existe há pelo menos 12 mil anos. O professor Gilson Rodolfo Martins, do MOARC, e a professora Emília Mariko Kashimoto, também do MOARC, ambos aposentados já, são arqueólogos de referência nessa pré-história. E quando a gente fala desses paleoíndios, nos remete aos índios ou os povos indígenas atuais que ocupam hoje os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, toda essa região centro-oeste, que são estados que têm populações indígenas muito grandes e diversificadas, mostrando então aquela ideia de, mais uma vez, de uma diversidade muito grande. Então, quando as pessoas remetem o Museu Dom Bosco ao Museu do Índio, eu sempre corrijo, falo, não, é o Museu dos Índios, porque são muitos, sempre foram muitos, né? Hoje eles estão aí numa luta muito grande para continuarem existindo, estão em resistência, né? Brigando para continuar com essa diversidade e mostrando, né, essa riqueza de conhecimentos tradicionais e de uma relação com um ambiente muito harmônica, que as populações e a sociedade moderna precisaria ver com outros olhos, ter uma nova percepção, aprender muito com esses saberes, né? Finalizando aqui a exposição dos povos do Rio Alpés, e eu encerro a nossa visita virtual agradecendo a todos a participação, né? Deixo aqui os contatos do museu, as redes sociais, já que nessa Primavera dos Museus nós estamos aí com essa temática de mundo digital e todos os museus, a maioria, né, buscou essas novas tecnologias, as redes sociais
para ter uma nova forma de se comunicar com o seu público. O Museu das Culturas Dom Bosco não é diferente. Nós estamos no Facebook, no Instagram. A gente pede a todos que se inscrevam no nosso canal do YouTube. Nós temos feito vídeos muito interessantes e vamos continuar fazendo esses vídeos e postando no canal do YouTube. Nós já tínhamos esse canal do YouTube, mas a gente utilizava muito pouco. Então, hoje, numa busca, o canal do YouTube do museu é o último a aparecer. Existem vários vídeos do museu no YouTube. A gente pede para que vocês se inscrevam, para que a gente alcance logo o número de 100 inscritos, para conseguir mudar a busca e começar a ficar mais visível, né, nessa nova virtualidade das exposições e da interação digital do museu nas redes sociais, né? Agradeço mais uma vez a todos e abro agora, na verdade, vou fechar a apresentação primeiro e depois eu abro o nosso espaço para as perguntas. Acredito que, vamos dar uma olhada aqui, né, no webinário, como é que estão as perguntas dos participantes sobre a nossa visita virtual. Se tem alguma curiosidade, alguma dúvida, né? Se tiver alguma pergunta, nenhuma pergunta, nós temos um tempo aí. Aqueles que quiserem fazer as perguntas, a hora é agora. Se não aparecerem as perguntas, não tem problema. Como eu havia dito e mostrado ali, existe um e-mail do museu e as redes sociais. E a gente pode continuar interagindo, trocando informações, ou mesmo respondendo as perguntas que surgirem, né, pelas redes sociais. Se não, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, a assistência da Ana Clara, que fez toda essa organização virtual para que a live acontecesse, dos nossos intérpretes que repassaram as informações aos nossos amigos surdos, e a todos e todas que nos assistiram nesse segundo momento, essa segunda atividade da programação do Museu das Culturas Dom Bosco na 14ª Primavera dos Museus. Finalizo convidando a todos e todas para que no próximo sábado, dia 26, nesse mesmo horário, às 16 horas, participem conosco da palestra do professor Josemar de Campos Maciel. O professor Josemar é um filósofo, coordenador do Laboratório de Humanidades, professor de pós-graduação no desenvolvimento local da Universidade Católica Dom Bosco, e ele vai trazer um pouco das reflexões e discutir esse novo momento de pandemia e de digitalização, né, com o tema Sociedades em Transformação, fazendo alusão à temática da 14ª Primavera de Museus, que é Mundo Digital, Museus em Transformação. No mais, agradeço mais uma vez a todos e todas, tenham uma ótima semana e se cuidem, bebam água e evitem aglomerações. Se forem sair, saiam de máscara. Um abraço a todos.